Fala, meu povo! Ó, equipe de linguagens aqui pronta para trazer aquelas dicas finais para você detonar na provinha do Enem, tá certo? Eu tô parecendo as Paquitas. Fazendo assim, aqueles programas, né? Acho que é maiorzinho um pouquinho. Então, a gente vai começar nossa revisão de véspera, tá certo, pessoal? Para colocar em prática tudo aquilo que a gente aposta que vai estar nessa provinha de domingo para vocês. Vai ter aula do Jô, vai ter aula do Ayrton, mas eu começo, beleza, pessoal? Então, meus parceiros, até já. Vocês querem falar alguma coisa para a galera? Pode falar, viu, pessoal? Quando chegar a gente volta. Vou voltar. Beleza. Vamos nessa, pessoal. Ó, pega aí o materialzinho de vocês. Esse materialzinho que eu enviei para vocês, pessoal, a parte de literatura está bem no final, tá certo, pessoal? É a última parte do conteúdo, de boa? E aí você vai verificar, pessoal, que eu não começo direto nas nossas questões, não é isso? O que é que eu coloquei aí para vocês, pessoal? Eu coloquei uma diquinha. Fiquem ligados. Que dica é essa, pessoal? Vocês devem já ter percebido, tem um histórico, certo? De que o Instagram do INEP gosta de dar dicas de coisas que estarão presentes nas provas do Enem. De verdade. Então eu, que não sou bobo, o que fiz? Ao longo do ano fui seguindo o Instagram do INEP e percebi nos momentos em que ele fez referências à minha disciplina. E, pessoal, ó, perceba que são prints oficiais do Instagram do Enem, tá certo, pessoal? E esse Instagram, pessoal, ele colocou, tipo, semana passada, uma fotozinha aqui, ó, do Machado de Assis. Vocês sabem que os autores mais citados no Enem até hoje são Carlos Drummond de Andrade e Machado de Assis, tá certo, pessoal? Então, se ele cita no seu Instagram oficial uma imagem do Machado de Assis dando uma dica, é muito provável que tenha alguma questão que aborde o Machado de Assis nessa provinha desse ano, tá certo? Logo abaixo, eles fizeram uma referência, pessoal, à literatura na parte de vanguardas, mas também à história da arte, que foi uma parte de cubismo, pessoal, dando uma dica de cubismo. E vanguardas europeias também é sempre uma boa pedida. Baseado nisso aí, eu deixo essa dica para vocês, porque é muito provável que tenha alguma coisinha relacionada a vanguardas e Machado de Assis na provinha de domingo, tá certo? Parada é a seguinte, meu povo, ó, preste atenção. Ao longo do ano, na nossa turma extensiva, na nossa turma semi, na nossa turma de revisão, nós fizemos uma revisão de conteúdos que contemplam todo o conteúdo programático do Enem. Ou seja, pessoal, quinhentismo, barroco, gêneros literários, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, tudo isso foi contemplado. A parte da base de conteúdo, vocês todos já tiveram acesso, ok? Então, hoje a minha aulinha, pessoal, vai ser para ensinar a como responder a questão do Enem. Essa aula de hoje é específica para questões do Enem. Como vocês devem saber, pessoal, o Enem tem uma proposta de vestibular diferente, não é? Que algumas pessoas dizem ser meramente interpretativo, mas não é. É muito bem pensado, muito bem programado. Inclusive, pessoal, eu considero que muitos alunos entram na provinha do Enem sabendo menos e saem sabendo mais. Por quê? Porque algumas propostas de questões são para orientar, para gerar a visão ideológica, para discutir, para criticar determinadas posições sociais. Então, fique sabendo que a provinha do Enem é uma prova muito bem montada, muito bem pensada. E muitos alunos não percebem, porque eu sei que manual, bula, edital é coisa que ninguém quer ler, né? Então, por exemplo, quando você vai entender o Enem, você vai perceber que o Enem ele lançou, pessoal, a matriz do Enem, a matriz curricular, que é um documento oficial. E nessa matriz, pessoal, ele dividiu as provas a partir de competências e habilidades. Então, por exemplo, a nossa prova que você vai fazer nesse domingo, que é linguagens, códigos e suas tecnologias, ela tem 9 competências. E dentro dessas competências tem várias habilidades. Por exemplo, ó, dessas 9 competências, compete a mim, professor de literatura, uma competência, a competência número 5, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas que eu trouxe aqui para discutir com vocês. Então, professor, quer dizer que qualquer questão que venha a cair na minha provinha do Enem de domingo
vai estar relacionado a essa competência? As questões são relacionadas à competência, mas elas perguntam sobre habilidades. Então você vai ter que sacar as habilidades relacionadas à competência. Professor, não entendi nada disso. Preste atenção. A competência ligada à literatura, que já eu leio para vocês entenderem qual é a competência que quer saber se você, o nome já diz competência, é competente para responder questões de literatura. E para responder questões de literatura, você tem que ter 3 habilidades, que são as habilidades 15, 16 e 17, que estão presentes na matriz curricular do Enem. Se ligou? Entendeu? Só que eu vou discutir com vocês justamente como aparecem essas habilidades dentro das questões do Enem. Então se liga aí, pessoal. Prepara para ler aí um pouquinho, ó. Matriz de referência de linguagens. O que é que a competência número 5 diz, pessoal? A competência número 5 é ligada à literatura. Vai ter uma competência ligada a artes, vai ter uma competência ligada à interpretação textual, vai ter uma competência ligada à análise de gêneros textuais, vai ter uma competência de língua estrangeira. São 9 competências. A 5 é de literatura. Olha o que a 5 diz. Analisar, você tem que saber, para ser competente em literatura, você tem que saber analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos de linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza do texto, a função, a organização, a estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Pronto, isso é literatura para o Enem. Mas as questões, professor, as questões são baseadas nas habilidades. E eu vou responder 3 questões com vocês, promovendo justamente a relação com cada uma dessas habilidades. Habilidade número 15. Pessoal, essa habilidade número 15, certo? É a habilidade que deseja que você possa explicar por que um contexto histórico ou social determinou a influência de um autor dentro da produção literária nacional. Olha o que ela diz, ó. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, o momento histórico, situando aspectos do contexto histórico, político e social. Eita, professor, então quer dizer que essa habilidade é a que está relacionada à análise histórica e social. Exatamente. Para que você possa entender um texto de uma dada época, você tem que conhecer o que ocorreu historicamente, socialmente, politicamente naquela época e motivou o autor a produzir daquela maneira. Quer que eu dê um exemplo? Vocês viram que os autores do arcadismo, como nós estudamos ao longo do ano, não é isso? Eles eram autores que tinham pensamentos relacionados à antiguidade clássica. Eram autores que usavam expressões em latim. Aí você diz, de onde vem isso, professor? O arcadismo é do século XVIII, do século das luzes, época do iluminismo. O iluminismo propõe um pensamento filosófico, racional, burguês. E aí então eles vão buscar inspiração na antiguidade clássica, que também era racional. Então você fez um link entre o contexto histórico e uma produção literária de uma época. Aí você pode usar também o nacionalismo dos românticos devido à independência do Brasil. Se ligou? Se ligou? Então, professor, quer dizer que questões da habilidade 15 pedem isso aqui. Exatamente. Só que não tem somente a habilidade 15, tem a habilidade 16 também, ó. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construções do texto. Eita, professor, o primeiro é uma análise histórica e social que motivou o autor a produzir o texto daquele jeito. A segunda, a habilidade 16, está relacionada não a uma análise histórica, e sim aos procedimentos. O que são procedimentos? Procedimentos, pessoal, são técnicas usadas. Ou seja, como o autor produziu o texto. Ele produziu em forma de poema, ele produziu em forma de prosa, ele usou o gênero lírico, narrativo, dramático, ele preferiu a primeira pessoa ou a terceira pessoa. O estilo dele é moderno, o estilo dele é clássico, ele é um autor conservador, ele é um autor de questões ideológicas apuradas dentro de sua obra. Então, isso aqui tem a ver com a técnica da construção, tá certo? Ou seja, é uma análise estética. Então, eita, professor, quer dizer que eu pensava que as questões eram todas do mesmo jeito, somente interpretativas, mas não.
Elas têm uma base, elas nascem com um propósito. Exatamente. Aqui, pessoal, ó, vai ser uma análise estética. Ou seja, tem a ver com os recursos usados pelo autor na construção do texto. Beleza? De boa. Só que tem ainda uma outra habilidade, pessoal. Você tem que ter, ó, total conhecimento dessas três, porque as questões de literatura serão cobradas exatamente dentro desse panorama. Ó, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis, ou seja, que são valores sociais e humanos, pessoal, emoção, saudade, solidariedade, esses são valores emocionais. O que são valores humanos? A ideologia do autor, não é isso? Uma crítica à burguesia, uma crítica a algum posicionamento da Igreja Católica, por exemplo, que aparece frequentemente em Machado de Assis. Atualizáveis, ou seja, fazer um panorama comparativo entre o passado e o presente, permanentes dentro do patrimônio literário nacional, dentro da história de nossa literatura, do nosso patrimônio, pessoal. É aí que caem, pessoal, os grandes nomes da nossa literatura. É aí o momento que cai um José de Alencar, que cai um Olavo Bilac, que cai um Drummond, que cai uma Cecília Meirelles, só que sempre vinculado a um valor humano ou social de uma época dentro do texto. Quer que eu dê um exemplo? Aí nós estamos falando do Machado de Assis fazendo uma crítica à burguesia carioca do final do século XIX. É um valor social dele contra uma classe. Perceberam? Então, são os valores humanos e emocionais dentro do nosso patrimônio literário. Aí você vê Carlos Drummond de Andrade questionando as questões existenciais do ser humano, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Ou seja, são questionamentos existenciais dentro de um panorama da nossa literatura brasileira. Aí você vê o José de Alencar colocando a mulher, certo, sendo maltratada pela sociedade, porque ele começou a criar aqueles perfis femininos no livro Senhora, Lucila, mostrando a mulher lutando por seus direitos dentro de uma sociedade. Isso aí é uma visão social, ideológica de uma época, e é atualizável, porque é um problema atual. Se ligou? Então, ó, essa 17, ó, tem a ver com os valores humanos e emocionais atualizáveis dentro da sociedade numa época. Pronto, as questões só podem ser desse tipo. E nós vamos responder 3 questões que já caíram no Enem e vocês vão me dizer se é habilidade número 15, 16 ou 17. Depois dessa aula, pessoal, vocês vão ver como as questões do Enem vão ficar mais simples para vocês. Muito mais simples, tá bom? Vamos lá. Primeira dica, não leia o texto. Aí você diz, professor, pirou. Está dizendo que não é para ler o texto? Galera, eu estou dizendo que é para você ler o texto somente depois do comando da questão. Espera aí que mandaram aqui. Tem aqui dúvida. Beto, quais os conteúdos mais relevantes para revisar um dia antes do Enem? Quem mandou isso aí foi os primos da internet. Tipo, o Enem, ele cobra todo o conteúdo programático do ensino médio. Por isso que o nome dele é Exame Nacional do Ensino Médio. Claro que alguns assuntos são mais recorrentes. E quais são os assuntos mais recorrentes? Esses que eu coloquei hoje na nossa revisão de véspera. Então, é a dica do início da aula, Machado de Assis. É a dica do início da aula, vanguardas europeias. Literatura do século XX cai com muita frequência. Romantismo cai com muita frequência. Esses são os conteúdos mais importantes. Se você dá uma revisada antes em Machado de Assis, vanguardas europeias, romantismo e toda a literatura do século XX, aí vai, ó, primeira fase, segunda fase, terceira fase, a literatura contemporânea. Clarice é muito lembrada também. Ó, o Jô tá dando uma dica ali. Qual foi, Jô? Drummond, sim, que está inserido no século XX. Drummond é o cara mais citado no Enem até hoje, beleza? Então, as diquinhas mais importantes são essas, beleza? Agora, ó, preste atenção aqui, nessa nova forma que você tem de analisar suas questões da provinha do Enem. Antes de ler o texto, você lê o comando da questão, porque ao ler o comando da questão, você descobre qual habilidade se trata. Eu coloquei questões todas da competência número 5,
que é ligado à literatura, beleza? Primeira questão tem assim: no fragmento o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista. O que é adotar um ponto de vista, hein, minha gente? É adotar um procedimento narrativo. Eita, professor, procedimento é 15, 16 ou 17. Minha gente, procedimento é habilidade 16. Procedimento estético é como ele decidiu narrar. Aí se liga, adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza, o que é singularizar, o que deixa único esse tipo de narrativa, original. Esse procedimento narrativo é o registro do quê? Entenderam? Olha o que o comando da questão diz. Diz que o autor usou, certo, um procedimento ao narrar esse texto, e esse procedimento acompanha a visão de Fortunato, o personagem da obra. O que singulariza, o que deixa original esse procedimento narrativo é o registro de quê? Aí a gente vai ler o texto para procurar saber isso. De boa? Eu já sei o que ele perguntou. O que é que singulariza esse tipo de narrativa? O que deixa original, diferente, próprio, único. Aí a gente vai para o texto, pessoal. Aí você diz: eita, professor, A Causa Secreta eu nunca li de Machado de Assis. Não precisa ler para responder, porque ele não está perguntando sobre a obra. Ele está perguntando sobre esse procedimento narrativo. Por isso que a análise é estética, se ligou? Então, agora vai marcando aí no teu material, de boa? Garcia. Professor, mas ele falou do procedimento narrativo do narrador que acompanha a visão de Fortunato. Então, Garcia não é a visão de Garcia, é a visão de Fortunato. Garcia é um outro personagem inserido na obra, beleza? Garcia tinha chegado ao cadáver. Eita, é um velório, né? Garcia chegou no velório. Levantar o lenço, vai imaginando. Levantar o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Circula esse, beijou-a na testa. Eita, professor, percebi então que Garcia chegou no velório, levantou o véuzinho ali do defunto e agora eu descobri que é uma mulher. Beijou-a, é uma mulher morta, beleza? Beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato, marca aí, a visão de Fortunato. O narrador, ele demonstra um procedimento narrativo que acompanha essa visão de Fortunato. É isso que a gente vai ver agora, que é o que nos interessa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estacou assombrado, ficou assombrado com aquele gesto que ele estava vendo. Qual foi o gesto que ele estava vendo? O Garcia beijando a testa da defunta. Não podia ser o beijo da amizade. Se não podia ser o beijo da amizade, o Fortunato está acusando ele de quê, minha gente? Um caso amoroso com a defunta. Não podia ser o beijo da amizade. Marcou isso aí? Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Pessoal, poderia ser o que, pessoal? A conclusão de um livro adúltero. Ou seja, está dizendo que aquela mulher que morreu tinha um caso com Garcia. E aquela mulher que morreu era a mulher do Fortunato. Por isso que ele falou, em um epílogo de um livro adúltero, de traição. Traição é um dos temas prediletos do Machado de Assis. Aí você diz: professor, por quê? Porque ele era mal amado? Não! Porque ele era realista, pessoal. Ele expõe a realidade da sociedade. E o que nós temos em nossa sociedade? Traição, interesse, ganância. A gente não pode fingir que não existe isso, né? Porque é o que mais tem de verdade na sociedade. Beleza? Basta ver aí as fofocas de Instagram e Twitter, né? Todo dia é uma gaia. Aí vamos lá. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda mais para beijar outra vez o cadáver, viu? Foi beijar outra vez. Tá ali Fortunato só de longe, visualizando o que está acontecendo. Mas então não pôde mais. Não conseguiu mais. O beijo rebentou em soluços. Você viu? Quando ele foi beijar, ele não aguentou. Aí começou a chorar, chorar, chorar. Muitos soluços. E os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram aos borbotões. Começou a chorar demais.
lágrimas de amor calado. Viu? Como se ele não quisesse dizer que ele amava aquela mulher que estava ali morta. Amor calado. Irremediável desespero. Fortunato, à porta, o narrador está mostrando o olhar de Fortunato com relação àquela cena. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou. Pessoal, grifa aí, saboreou. Se ele usou o termo saboreou, é porque Fortunato achou aquilo ali o quê, pessoal? Legal, né? Gostou, saboreou. Aí você diz, eita, professor, o cara está sofrendo, mas ele se sentiu traído. Então ele foi maldoso em seu pensamento. É como se fosse um ato de vingança. Ele diz assim, me traiu, né? Então chora aí com a tua defunta. Se ligou o que ele quis dizer? Saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ou seja, o sofrimento de Garcia, para ele, era algo legal. Aí você diz, professor, é comum na história da literatura a gente ter um personagem que acha legal o sofrimento do outro? Não, não é comum. E é justamente isso que singulariza essa narrativa e essa visão do Fortunato. Isso é uma coisa típica do Machado de Assis, mas os outros autores não tinham essa mesma visão. Por isso que é algo único, é algo exclusivo, é algo singular. Se ligaram agora? Agora dá para matar a questão, né, pessoal? Vamos lá. O que é que deixa essa narrativa singular? A indignação face à suspeita de adultério da esposa. Ele ficou indignado? Não, ele não ficou indignado. Ele desconfiava da traição e achou legal ver ele sofrendo pela morte dela, como se fosse uma vingança. B. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Ele não demonstrou tristeza. Quando fala em deliciosamente saborear, ele não se mostrou triste. Letra C. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Ele não ficou espantado não, pessoal. Quem teve espanto, o assombro, foi Garcia quando viu a sua amada morta. Letra D. O prazer da personagem. Pessoal, ele tinha prazer. Quando fala saboreou, deliciou, é prazer, pessoal. Da personagem em relação ao sofrimento alheio. Isso é algo bonito? Não. Isso é algo comum na literatura? Não. A gente está acostumado a livros que idealizam a sociedade, livros que colocam personagens como bondosos. Machado de Assis não. Machado de Assis expõe as mazelas humanas. Então ele ficou feliz com a dor do outro. Isso é algo singular. Por isso tu vai marcar aí letra D. Então essa questão é letra D, pessoal. Entenderam? E ela seria enquadrada em qual das habilidades? Habilidade número 16, que é aquela que você vai procurar procedimentos estéticos. O que são procedimentos estéticos? Usou rima? Um procedimento. Não usou rima? Um procedimento. Gostou da métrica? Um procedimento clássico. Não usou métrica? Um procedimento moderno. Uso de versos livres. Uso de uma linguagem coloquial? Procedimento. Uso de uma linguagem clássica? Procedimento. Gosto pelo soneto, divisão estética regular, fixa, um procedimento. Gosto pela liberdade de criação, outro procedimento. Então os procedimentos são variados, pessoal, na literatura. E você tem que conhecer esses posicionamentos estéticos para poder responder às questões da habilidade 16, tá bom? Olha a próxima questão, pessoal. A questão número 2 tem assim: a obra de Rubem Valentim apresenta emblema que baseia-se em signos da religião afro-brasileiras e se transforma em produção artística. A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo. Em virtude de quê? Porque essa obra é moderna. Por que essa obra é moderna? Pessoal, quando nós analisamos uma questão que fala que algumas qualidades dessa obra transformam ela numa obra dentro de um contexto literário, isso tem a ver, pessoal, com a análise histórico-social. São os fatores sociais e históricos que levaram o autor a produzir daquela maneira. Beleza? De boa? Vamos lá. A obra de Rubem Valentim apresenta emblema, que emblema é simbologia, baseando-se em signos são símbolos, de religião afro-brasileira. Todo mundo sabe, pessoal, que o Enem
tem um propósito de diminuir o preconceito, né, pessoal? Diminuir a discriminação com relação a minorias. E você sabe que a intolerância religiosa é um tema muito discutido na sociedade brasileira. Então, ao incluir aqui um emblema que tem elementos de religiões afro-brasileiras, o Enem está propondo uma visão diferenciada com relação, pessoal, às religiões africanas. Se ligou? As religiões de origem africana. Então, vê só, ele disse, isso foi informação, que dentro dessa obra tem signos de religião afro-brasileiras. E se transformam numa produção artística. E viram uma produção artística de uma época. A obra Emblema 78, que é o nome desse quadro, relaciona-se com o modernismo, que é essa época aqui, ó, análise histórica e social. Por que ela se relaciona com o modernismo? Em virtude de quê? Aí a gente vai ter que conhecer o modernismo, né, minha gente? Quando a gente fala de análise histórica e social, a gente vai ter que entender o que historicamente e socialmente motivou uma época a ter seus propósitos literários. E aí, quando a gente fala de modernismo, a gente está falando, pessoal, de uma literatura do século XX, marcada pela liberdade de criação, marcada pela mistura de elementos culturais brasileiros e estrangeiros. Já ouviram falar disso? Dentro do modernismo, na sua primeira fase, um carinha chamado Oswald de Andrade lançou um manifesto chamado Manifesto da Antropofagia, no ano de 1928. Isso influenciou, pessoal, inúmeros artistas da literatura, da pintura, da música brasileira ao longo do século XX. Por exemplo, os concretistas de São Paulo abraçaram essas influências antropofágicas do Oswald de Andrade. O tropicalismo, pessoal, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, também abraçou esses princípios antropofágicos. Você vai ver o Mangue Beat de Pernambuco, Chico Sainz, Nação Zumbi, também com esses elementos antropofágicos. Então a antropofagia ela foi fundamental na influência da produção cultural brasileira durante todo o século XX. E qual era a proposta da antropofagia modernista? Oswald de Andrade dizia, só me interessa o que não é meu. Só me interessa o que não é meu. Única lei dos homens, a lei da antropofagia. To be or not to be. Olha o lema. Oxe, professor, não é to be, não. O original é to be. Mas eu estou substituindo o to be por to be, parodiando Shakespeare. E quando eu faço essa paródia de Shakespeare, o que é que eu estou propondo? Estou propondo que a arte de Shakespeare é interessante para o meu conhecimento artístico. Mas se eu aceito ela do jeito que ela é, eu estou sendo submisso à vontade europeia. Então eu vou estabelecer uma releitura. Uma releitura o quê? Brasileira. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que uma mistura de Brasil com o mundo. E esse é o princípio da antropofagia. Perfeito? Perfeito? O princípio da antropofagia? Tranquilo? Então se liga agora na questão. Vamos agora aqui. Professor, mas eu não estou vendo mistura nenhuma de elemento estrangeiro com brasileiro, tá não? Sabe por quê, pessoal? Porque a parada é a seguinte, ó. Nós não costumamos conhecer todos os símbolos das religiões de origem africana. Por quê? Porque aqui no Brasil existe muito preconceito com relação a essas religiões, certo? Então, alguns são bem óbvios, não é, pessoal? Levar flores para Iemanjá, não é isso? Durante o Réveillon. Alguns outros santos, principalmente por conta da perspectiva qual o termo que a gente usa? Sincretismo religioso com a religião católica, né? Com a Igreja Católica. A gente lembra de alguns elementos que representam os santos do candomblé, que são usados os mesmos nomes dos santos da Igreja Católica. Mas mesmo assim, esses símbolos estão muito distantes do nosso cotidiano. Os símbolos de Natal, por exemplo, que são símbolos católicos ocidentais, são muito mais frequentes no nosso dia a dia do que, por exemplo, os símbolos de religiões de origem africana. Então, por exemplo, aí quem não conhece não consegue enxergar, mas é bom que se diga que o próprio comando da questão diz que tinha. Se o comando da questão diz que tem, aceite que tem. Professor, não estou vendo. Veja aí, olhando para essa imagem, está vendo os martelinhos para cima? Martelo de Ogum, são simbologias africanas, certo? Está vendo embaixo
um símbolozinho assim, ó. Sabe o que é isso que representa? O arco de Oxóssi. Entenderam? Que são simbologias de religiões de origem africana. Então, professor, eu enxerguei isso. Isso é o elemento que? Brasileiro. Elemento brasileiro. E cadê o outro elemento? Galera, tá vendo que o autor usou uma série de formas geométricas? Quem foi que propôs o uso de formas geométricas na pintura, hein, minha gente? Uma vanguarda europeia chamada cubismo. As vanguardas europeias foram influenciadoras dos artistas brasileiros do início do século XX, do modernismo. Então, professor, quer dizer que eu estou vendo aqui elemento brasileiro misturado com elemento estrangeiro. E isso é uma fusão antropofágica, justamente. Aí vamos lá. Em virtude do que esse quadro pode ser classificado como modernista? Letra A. Pela simplificação de formas da paisagem brasileira, não tem nenhuma forma de paisagem brasileira. Para ter forma de paisagem brasileira, teria que ter aí o que, pessoal? Uma palmeira, algum elemento tropical, portanto, falso. Um coqueiro. Valorização de símbolos de processo de urbanização. É bem comum no modernismo esse símbolo de processo de urbanização. Os automóveis, as chaminés, que estão presentes em muitos quadros de Tarsila do Amaral, mas não neste quadro, não tem nenhum elemento urbano. C, a fusão, olha a fusão, a fusão de elementos da cultura brasileira, como eu mostrei a vocês, as simbologias africanas, com a arte europeia, que é a influência cubista na construção desse quadro. Matou, letra C. Isso você tinha que conhecer o contexto histórico para poder entender por que o autor produz dessa maneira. Por isso que a habilidade número 15. Para matar nossa revisão, pessoal, última questão, tem assim, ó. Olha esse poema do alagoano Jorge de Lima, pessoal. Olha esse poema do alagoano Jorge de Lima. Jorge Lima nasceu aqui em Alagoas, numa cidadezinha chamada União dos Palmares, foi estudar medicina no Rio de Janeiro, começou a escrever seus primeiros livros ainda com influência parnasiana, depois ele volta para aqui para o estado. Aqui no estado ele vai fazer esses poemas negros. O que são poemas negros? Poemas que falam sobre a cultura, sobre a perspectiva do preconceito, sobre os valores sociais ligados à vida dos negros aqui no Brasil. Aí você diz, por que, professor, ele foi motivado por essa temática? Eu soube que ele era um poeta branco, ele era natural de União dos Palmares. E União dos Palmares é uma cidade que remete historicamente ao quê? A história de Zumbi, Serra da Barriga, ou seja, tudo isso vai de alguma forma influenciar a obra do autor. E aí por isso ele tem essas temáticas em seus textos. Depois ele vai produzir algumas obras religiosas e outras surrealistas. Isso aqui está inserido no que chamamos de literatura de poemas negros, em Jorge de Lima. Segunda fase do modernismo. Olá, negro, é o nome do poema. Os netos de teus mulatos e teus cafusos, ou seja, os netos das pessoas já miscigenadas contigo. E a quarta e quinta gerações de teu sangue tentarão apagar a tua cor. Viu que ele deixa claro? Tentarão apagar a tua cor. Ou seja, vão de alguma forma desvalorizar a tua história. Tentarão. A ideia de tentar não é conseguir, né, minha gente? Beleza? Eu ia ler primeiramente o comando da questão, mas já que eu comecei o texto, vamos no texto mesmo. O certo era ler o comando da questão. As gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem execrada, não apagarão de suas almas a tua alma, negro. Ou seja, mesmo se apagar a sua história, você vai deixar alguns elementos na alma dos teus descendentes. Não apagarão, Pai João, Mãe Negra, Fulô, Zumbi, Negro Fujão, Negro Cativo, Negro Rebelde, Negro Cabinda, Negro Congo, Negro Yorubá, Negro que foste para o algodão de USA. Cadê? Para os canaviais do Brasil, mostrando os elementos relacionados a como foi a exploração do povo negro, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Para o tronco, falando dos maus tratos. Para o colar de ferro da escravidão.
para a canga de todos os senhores do mundo, fazendo uma referência aos senhores de engenho, tá certo? Típicos daquela região de União dos Palmares, que hoje são usinas, não é isso? Eu melhor compreendo agora os teus blues, porque os blues são tristes. Se ligou? Na proposta do blues, eu agora entendo melhor os teus blues, música de lamento. Nesta hora triste da raça branca, ou seja, a hora triste da raça branca, negro. Olá, negro, olá, negro. A raça que te enforca, que é o branco, enforca-se de tédio, negro. Ou seja, ele quis dizer que enforca-se de tédio, porque quase todos os elementos culturais brasileiros e também americanos vieram da cultura negra. Ou seja, a culinária, as danças, a música vem da cultura negra. Então ele diz, enforca-se de tédio. Ou seja, é uma obra ideológica, né, pessoal? E se é ideológica, está tratando de questões humanas e emocionais que podem ser atualizáveis. Ou seja, essa obra que foi produzida ali na segunda fase do modernismo, na década de 30 do século XX, é atual. Por quê? Porque trata de uma coisa que também é discutida atualmente. Principalmente nesse ano de 2020, né, pessoal, que nós acabamos de passar, tivemos uma série de movimentações discutindo essa mesma problemática que o autor discutiu na década de 30. Então é atualizável. Por isso que seria o quê, meu povo? Habilidade 17. Beleza? Olha o que a questão diz. Se liga aí para a gente terminar. O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social assinalado por, esse conflito de gerações que vão surgindo posteriores à história do negro, vão tentar apagar aquela história do passado. Vão tentar, mas não vão conseguir, certo? E aí ele vai mostrando, pessoal, que a raça branca, a supremacia, vai tentando cada vez mais enforcar os negros e acabar com sua história. Mas ele deixa claro que não conseguem. Então vamos lá. Essa visão do eu lírico tem um contexto social assinalado pelo quê? Letra A. Modernização dos modos de produção e, consequentemente, enriquecimento dos brancos. Minha gente, a modernização dos meios de produção vai se dar, pessoal, no finalzinho do século XIX, certo? E, consequentemente, o enriquecimento dos brancos. Os brancos sempre estiveram no poder. Não é, consequentemente, enriquecimento dos brancos somente a partir desse desenvolvimento dos meios de produção, certo? Desde as épocas passadas, quando não havia desenvolvimento dos meios de produção, os brancos já estavam no poder e explorando os negros. Então não está relacionado ao contexto histórico. Lembre-se que isso aqui é segunda fase do modernismo, 1930 até 1945, beleza? Ou seja, século XX, época de modernização. B, preservação da memória ancestral. Quando ele diz, eles vão tentar apagar a tua história, mas não vão conseguir. Ou seja, preservou uma memória ancestral, E a resistência negra à apatia cultural dos brancos. Pessoal, eu não vi essa apatia cultural dos brancos. O que foi que ele falou aí sob o ponto de vista cultural? Que o blues, não é isso, que permanece, é triste, mas que alimenta a sociedade com cultura. E o branco enforca o negro e enforca-se a si mesmo de tédio. Por quê? Porque não constrói culturalmente como o negro construiu. Entenderam a ideia? Então, por isso, letra A tentativa de preservar essa memória com resistência, demonstrando o quê? A apatia cultural dos brancos, pois não produz. Letra B é a correta. Beleza? A letra C diz, superação de costumes antigos. Não é para superar, é para preservar. Letra D, nivelamento social de descendentes escravos. Nivelamento social, pessoal, desigualdade, pelo contrário. E a letra E, antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. O antagonismo aqui não é o grupo de trabalhador não, pessoal. O antagonismo é racial, portanto não cabe. Resposta, letra B. Essa foi minha revisão com as dicas relacionadas a habilidades, tá certo? Vale a dica do início da aula, pessoal. Falei para vocês, certo?
que o INEP ele dá dicas no Instagram. Eu coloquei lá 2 prints, um de Machado de Assis e um de Vanguardas. Dá uma olhada especial nisso aí, tá certo? Acho que tem aqui alguma pergunta. Manda aí. A Laís Vasconcelos diz assim, por que não poderia ser letra E na segunda? Nós comentamos, não, eu pulei, não foi o comentário, vamos lá. A segunda diz assim, ó, composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Não, há uma composição, uma condição simétrica, né? Na verdade, a obra é bem simétrica, até o meio está certo. Mas relativos à miscigenação racial, não. Só tem elemento cultural de matriz afrodescendente. Os elementos que são expostos são todos negros. Então não tem miscigenação, ok? Se há uma mistura, é uma mistura cultural e não racial. O elemento geométrico vem de influência cultural e não racial, beleza? Não pode ser letra E. Tranquilo? De boa. As dicas... tem mais um aqui, vamos lá. Manda! Que tá vindo pelo correio. A Vitória Evelyn diz assim, professor, o que significa apatia cultural? Uma pessoa apática é uma pessoa que não produz, é uma pessoa inerte, é uma pessoa que não evolui. A apatia cultural é falta de produção cultural, certo? Não tem, vamos assim dizer, destaque cultural, seria isso. Porque a produção cultural, que é a base da cultura brasileira, dos Estados Unidos, é produção negra. Então ele está querendo dizer que, por mais que eles tentem enforcar os negros, o que predomina é a cultura negra. Foi isso que ele quis dizer. O branco não produz. Tranquilo? De boa? Mais alguma? Não? Sim, as dicas finais, né, que o pessoal perguntou e eu coloquei logo no comecinho. Vanguardas, Machado de Assis. Além disso, dá uma olhada em José de Alencar, busca de identidade nacional, que é típica do romantismo, porque essa parada de identidade nacional é muito evidente na prova do Enem, tá certo? Não esquece da literatura do século XX, destaques para Mário de Andrade, da primeira fase do modernismo, Manuel Bandeira também é muito recorrente. Na segunda fase do modernismo, Carlos Drummond de Andrade é o campeão, e na geração de 45, que é a pós-modernidade, a Clarice Lispector, o ano passado, no finalzinho do ano passado, se ela estivesse viva, ela faria 100 anos, então também é uma boa pedida, beleza? Foi um prazer estar com vocês, espero que tudo isso que a gente tenha comentado aqui esteja na provinha, detonem, vai com tudo que a prova é de vocês. Tchau, tchau, pessoal.